Muito bom dia a todos. É um prazer para todos nós da Fundação Getúlio Vargas, especialmente para o GV Agro, recebê-los para esse webinar interessante e importante no momento em que se discute no Brasil com muito vigor a questão da reforma tributária e de todos os temas que envolvem a tributação para diversos setores da economia brasileira. Há uma grande dúvida a respeito e uma falácia de que essa reforma tributária pode afetar a agricultura. Existe uma falácia adversa à agricultura, a agricultura não paga imposto. Então, tem uma série de desconhecimentos ou desinformações a respeito do assunto que esse webinar pretende clarear, esclarecer e mostrar com toda a verdade o que pode acontecer para a agricultura, o que deve ser para a agricultura com a reforma tributária que está sendo trabalhada pelo governo, pelo parlamento nos próximos dias. E há questões muito relevantes. Por exemplo, tributação de exportações. Como vai acontecer com a agricultura isso? Há um tema que é específico para cooperativismo, que é a tributação do ato cooperativo, que é uma coisa totalmente conhecida no mundo inteiro. O que é o ato cooperativo? O ato cooperativo é a relação comercial entre a cooperativa e o seu cooperado. Quando o cooperado compra um fertilizante da cooperativa ou vende a sua produção para a cooperativa, está vendendo para si mesmo, comprando de si mesmo, porque ele é dono da cooperativa. Então, tributar essa questão é realmente uma coisa inadequada. O produtor paga o imposto e a cooperativa paga imposto. Seria uma outra tributação que o mundo inteiro reconhece que é inadequada. Então, são temas muito relevantes em ser tratados nos próximos dias e meses, quando a questão tributária estará sendo resolvida definitivamente no Brasil. Então, é para isso que estamos fazendo esse webinar. E é um grande prazer receber os palestrantes que nos acompanharão aqui agora, todos eles craques do assunto, conhecedores do assunto, e darão todos os esclarecimentos essenciais para que possamos avançar adequadamente para o futuro. Muito obrigado por apresentar a todos. Eu passo aqui a palavra ao Antônio Carlos Aidar, que vai coordenar a reunião inteirinha. Muito obrigado e vamos em frente. Muito obrigado, ministro. Muito bom dia a todas e todos. E como todo evento da Fundação, eu vou ler um disclaimer aqui, né? Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento em forma mais espontânea e, com isso, autorizam o uso do seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância, por favor. Nelson, Alexandre, Eurico. Ok, então, vamos lá. Eu vou começar, começaremos com uma exposição do Eurico e do Nelson. São figuras bastante conhecidas e que, junto com o Bernard Api, que é o secretário especial da Reforma Tributária no governo, e a Vanessa Canado, que não está presente hoje, foram as pessoas que montaram essa reforma tributária que vai ser votada. Obviamente, por questões aí éticas, o Bernard Api, estando no governo, não pode estar aqui com a gente, mas o Nelson e o Eurico fizeram isso junto com ele, então eu me atrevo a dizer que o que eles estão falando é o que o Bernard pensa. Então, é absolutamente fundamental que vocês entendam a apresentação deles, façam perguntas, e em seguida a apresentação, antes de abrir as perguntas, passaremos a palavra para o Alexandre Mendonça de Barros, que eu acredito que todos os inscritos conheçam, porque eu diria que hoje talvez seja, talvez não, na minha opinião, o melhor consultor de agro que o Brasil tem. E ele é o presidente do Conselho do GV Agro, e é consultor de empresas pela Mendonça de Barros. Então, temos um time aqui de craque. E vocês, por favor, perguntem mesmo, porque vão perceber que a questão da reforma tributária, e o Nelson vai abrir falando disso, deve passar mesmo. Ao contrário de muita gente, a reforma não passa, etc. Mas houve uma reunião em Brasília ontem, eu acho que o Nelson vai abrir a exposição dele falando disso. Então, senhores e senhoras, muito bom dia e vamos em frente. Nelson, por favor. Com o Eurico, que vai fazer uma pequena apresentação de forma geral do modelo da reforma tributária que está em pauta.
Obrigado, Nelson. Bom dia, Aidar. Bom dia, Alexandre Barros. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou passar imediatamente a minha apresentação do modelo geral e, na sequência, o Nelson me complementa. Aqui, a proposta é uma reforma da tributação sobre o consumo, que está expressamente colocando a visão CECIF 2023. É importante consignar, Aidar, que o API, em função de compliance do governo federal, se desincompatibilizou completamente do CECIF no final de 2022. Hoje em dia, somente eu e o Nelson somos diretores do CECIF, mas trabalhamos 10 anos juntos com a API praticamente, então existe uma grande convergência de ideias. O que existem são interesses diferenciados. A API hoje em dia representa o governo e eu e o Nelson buscamos representar a academia, os vários setores produtivos, esse diálogo que a gente estabeleceu no decorrer desses 10 anos. Então, houve uma cisão do CECIF nesse sentido, e eu vou estar apresentando a visão do Centro de Cidadania Fiscal. Primeiro ponto muito importante, que esse projeto nasceu na Fundação Getúlio Vargas, viu, Aidar, Alexandre, nasceu a partir de uma proposta que chamava Nossa Reforma Tributária, uma percepção que toda vez que aparecia um PowerPoint sobre reforma tributária do governo, todo mundo corria para dialogar, não sabia com quem dialogar, tinha dificuldade em estar dialogando, e sempre o governo também tinha dificuldade, porque não se faz uma proposta de reforma em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Esse trabalho nosso tem efetivamente 9 anos, quase 10 anos. É muito difícil ter um projeto de longo prazo nesse sentido, mas o fato foi assim que ele se estabeleceu, um amplo diálogo com a sociedade civil, com os agentes fiscais federais, estaduais, municipais, com as associações de agentes fiscais das 3 esferas, com as procuradorias, com o Congresso Nacional e com os setores da economia. Então, foi um debate, um processo longo e que efetivamente se estabeleceu no decorrer desses últimos 9 anos. Está aqui o think tank, o think tank do CECIF, é um espaço independente de reflexão. Somos nós diretores que propomos a pauta e todos os financiadores concordam em está no Estatuto do CECIF, em vermelho ali, que nós atuamos de forma independente, imparcial, tendo como referência os interesses difusos da população brasileira. Não defendemos qualquer interesse específico de qualquer empresa, grupo ou setor econômico. Então, aqui os nossos patrocinadores, que estão no nosso site, que participam das nossas reuniões. Nós temos reuniões de conselho semanalmente ou quinzenalmente, e tivemos cerca de 400 reuniões de conselho ao longo desses 9 anos. Então, foi nesse processo de debate que a gente foi construindo a nossa proposta. Aqui está uma linha do tempo da atuação do CECIF. Nós começamos efetivamente dentro da GV em 2014, formalizamos o CEFI em 2015, elaboramos uma primeira proposta. Em 2018, a gente apresentou para a Marina, para o Boulos, para o Haddad, para o Alckmin, para o Ciro e para o Amoedo. Está aqui o editorial da Folha, que destaca que é impressionante, que entre 6 candidatos aí, a única coisa em comum deles era uma adesão da equipe econômica deles a essa proposta elaborada pelo CECIF. Enfim, o único que não aderiu a isso foi o Bolsonaro, em razão de uma série de aspectos que ocorreram na eleição, mas nós conversamos com o Sintra logo no começo da instalação do governo provisório ali no Banco do Brasil, em Brasília, no espaço do Banco do Brasil em Brasília, e depois o CECIF foi demandado em 2019 pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para oferecer uma proposta. Nós formalizamos a proposta, que foi protocolada pelo Baleia Rossi, deputado do MDB e presidente do MDB, e a partir daí se instaurou um debate muito produtivo com a Câmara dos Deputados,
sob a liderança do relator, do Aguinaldo Ribeiro, do PP. Nós avançamos nesse debate até que houve a sucessão do Lida, foi paralisado esse debate e, ato sucessivo, nós fomos procurados pelos técnicos do Concefaz, que é o órgão que representa os estados, os secretários da Fazenda, e nós avançamos aí mais 2 anos de debate para estar formulando uma proposta junto com os estados, que foi subscrita pelos 27 secretários da Fazenda dos estados, e a partir daí, os estados, através do seu órgão de representação no parlamento, que é o Senado Federal, encaminharam essa proposta e negociaram junto ao governo federal, num acordo com o Tostes, de estar fazendo uma proposta dentro do Senado, a partir da proposta do Raul, da PEC 110, e houve ali uma aproximação entre a proposta do Aguinaldo Ribeiro, o relatório da Comissão Mista, a proposta do Brasil Solidário e a PEC 110 do Raul. E com isso, houve, enfim, um relatório do senador Roberto Rocha, que traz uma posição mais madura em termos políticos, mais madura em termos técnicos também. Eu tenho que consignar também que, no decorrer desses 9 anos, nós utilizamos 21.600 horas técnicas dos diretores fundadores do CECIF, da Vanessa, do Isaías, do Api, minha e do Nelson. Depois a Vanessa saiu, se desincompatibilizou do CECIF para auxiliar o Guedes. O Isaías saiu para suceder a Vanessa na colaboração com o ministro da Economia do governo Bolsonaro, o Guedes também. E, por fim, agora, com a ascensão do PT, o Api se desincompatibilizou do CECIF para estar sendo secretário extraordinário da reforma tributária junto ao ministro Haddad. Então, estamos eu e o Nelson, hoje em dia, nesse trabalho junto ao CECIF, e nós soltamos 2 notas técnicas nesse ano, uma comparando a PEC 45, a PEC 110, a PEC Brasil Solidário, uma matéria junto com a Marta Watanabe, e a novidade é que, na comparação dessas propostas, há muito em comum, há mais em comum do que diferenças entre elas. O que significa que o debate está muito maduro da percepção perante a Câmara dos Deputados e perante também ao Senado. Nós soltamos a visão CECIF 2023, enfim, defendendo os pontos que o CECIF entende como fundamentais para a reforma tributária. Entre eles, o principal é que nós continuamos defendendo um IVA unificado, que é a melhor opção para o contribuinte, a melhor opção para o agro também, no lugar de ter 2 IVAs que, de certa forma, refletem essa ideia do IVA dual, reflete o interesse da Receita Federal manter a sua administração, reflete o interesse dos estados de manterem, enfim, de não terem que dialogar com a União e fazerem um grupo, um IVA só com os municípios, mas na nossa percepção não reflete o melhor interesse dos contribuintes. Ou seja, eu manter o mesmo tributo com 2 administrações tributárias significa eu estar sempre sujeito à interpretação diversa entre a Receita Federal, o IVA federal e o IVA subnacional, ou seja, cria sempre complexidade para o contribuinte, insegurança para o contribuinte. O melhor é que os poderes se entendam e façam um IVA unificado, favorecendo o contribuinte e não os interesses do fisco. Está aqui um resumo dos problemas do sistema atual. Nós temos um sistema que incide sobre a produção, ou seja, sobre a empresa, a atividade econômica. A grande guinada disso, Aidar, Alexandre Barros e ouvintes, é justamente um IVA que incida sobre o consumo. Com isso eu consigo, conforme disse o ministro na abertura, desonerar completamente as exportações. O sistema atual incide em grande parte na origem, onde a empresa está localizada fisicamente, e reparte a base de tributação, mercadorias e serviços, entre 3 entes. Na União,
através da tributação do PIS, COFINS e do IPI, reparte entre 27 estados, com 27 legislações altamente complexas, através do ICMS, e reparte a base da tributação do consumo nos serviços em 5.560 municípios, com 5.560 legislações, com 5.560 listas de serviços, que denotativamente dividem a tributação sobre serviços em várias categorias, com alíquotas diversas, e aqui tem uma representação simplificada, que sempre que eu tenho serviço vendendo para a indústria, eu tenho no mínimo ISS, PIS, COFINS cumulativo, que somando aí, monta algo em torno de 8%, que é cumulativo e que cumula em toda a incidência, implicando incidência em cascata desses impostos até o final, no resíduo tributário para exportação. Se eu tenho, a indústria vende para distribuição, eu tenho IPI, ICMS, PIS/COFINS também. A distribuição vende para o comércio, eu tenho ICMS e PIS/COFINS. E quando eu exporto, eu tenho inevitavelmente esse resíduo tributário de ISS, ICMS, PIS e COFINS. E se eu vendo para o consumidor final, isso entra no preço dos produtos também. O grande objetivo dessa proposta de reforma é desonerar completamente essa cadeia produtiva, ou seja, tributação com custo zero para todo esse setor produtivo, e quando eu exporto sem nenhum imposto. Então, esse que é o grande objetivo dessa proposta de reforma tributária. E a gente enxerga que, na verdade, efetivamente, o agro paga impostos, e a ideia numa proposta como essa é que o custo para o agro seja zero dos impostos para o consumo. Vai pagar, eventualmente, imposto sobre a renda, que é um outro debate, mas não há sentido, dentro de um modelo como esse, em que o setor produtivo pague imposto sobre o consumo, porque o setor produtivo não consome, ele produz. Quem consome efetivamente é o consumidor final. E se exporta, não há consumo. Basicamente, os pilares da proposta do Imposto sobre Bens e Serviços é um novo direito material que acaba com esse espólio da guerra fiscal, desse sistema que foi montado há 56 anos, com múltiplas legislações. A ideia é que tem um novo direito material, com legislação uniforme, nacional, uma única legislação compartilhada por União, Estados e municípios, uma não cumulatividade institucionalizada. O grande esforço da nossa proposta é garantir a não cumulatividade, que acho que é um grande interesse do agro, e com autonomia para a União, Estados e municípios, no caso de um IVA Uno, de definir a sua alíquota geral para todos os produtos e serviços através de lei ordinária. Uso massivo de tecnologia de informação, um sistema único para a União, Estados e municípios, um sistema único público oferecido para todos os contribuintes. O contribuinte não tem que ter mais um sistema de informática, cada um tem o seu sistema de informática e se preocupar com isso. É um sistema único que é oferecido para todos e apuração automática e centralizada. Então, o contribuinte só informa o fato através da nota fiscal eletrônica. No final do mês, ele recebe um extrato dos créditos e débitos que ele tem que pagar ou o direito que ele tem a receber dos créditos acumulados. Uma nova concepção de cidadania fiscal. Quem paga o IBS não é efetivamente, economicamente, não é mais as empresas, não é a origem, é o destino. Então, é fundamental que eu tenha transparência para o consumidor final, para que apareça na nota fiscal quanto ele paga de tributo sobre o consumo, para discutir qualidade de serviço público, qualidade de Estado. Para isso, é fundamental que eu tenha alíquotas uniformes, porque senão eu tenho desinformação para o contribuinte final, e, através disso, eu tenho um controle social da carga tributária. Ou seja, a partir do momento que o contribuinte efetivo, que é quem paga, sabe quanto ele paga, ele vai discutir nas eleições estaduais, federais e municipais, carga tributária e qualidade de serviço público. E, por fim, uma administração tributária diferenciada, voltada a prestar serviço para o contribuinte, com o federalismo cooperativo. Em vez de lutarem entre si, vão trabalhar juntos para oferecer um bom serviço para o contribuinte, oferecer segurança jurídica para o contribuinte. Para isso, foi fundamental criar um Conselho Federativo do IBS, que é uma espécie de instância unitária, através de uma entidade com personalidade jurídica e pública, e que vai centralizar a administração tributária e o contencioso tributário.
Problemas e soluções do IBS. A gente percebe no sistema atual que eu tenho múltiplas legislações, então a solução foi criar uma legislação única nacional. Eu tenho múltiplos benefícios fiscais, regimes especiais e alíquotas efetivas. A ideia é que nós temos uma alíquota uniforme para todos os setores, sem benefícios fiscais. Eu tenho múltiplas obrigações acessórias desses 3 entes federativos. A ideia é que eu tenho uma única obrigação acessória, que é emitir a nota fiscal eletrônica, que vai refletir baixa litigiosidade desse sistema. Eu tenho marcante no sistema atual uma guerra fiscal entre União, Estados e municípios, e a proposta é o fim dessa guerra fiscal com a tributação do destino e o nascimento, o surgimento de um federalismo cooperativo em que União, Estados e municípios trabalham com a mesma legislação, com a mesma competência, cobrando de forma uniforme o contribuinte e retratando assim o fim da guerra fiscal. Um elemento fundamental, e que acho que quando nós elaboramos, o Nelson pode abordar mais profundamente isso, acho que foi uma grande preocupação para o agro, foi garantir a não cumulatividade plena. Grande parte dos benefícios que o agro tem, assim como todos os setores têm, justamente visam corrigir problemas que eu tenho da não cumulatividade atual. Em face da não devolução dos créditos de investimento, em face da não devolução de créditos acumulados, em face da tributação da origem e em face da não devolução dos créditos relativos à exportação. Então, todo o desenho desse IBS foi feito preocupado em garantir a não cumulatividade. E é importante destacar, é difícil compreender essa não cumulatividade atual, porque ela é sempre cumulativa. Tanto o ISS, que é plenamente cumulativo, como o ICMS, que tem problemas que diz respeito ao crédito físico, ao PIS/COFINS com o conceito de insumo e ao IPI também com o conceito de insumo. Então é importante entender que a não cumulatividade é o maior de todos os privilégios. Ela significa custo zero para os contribuintes inscritos no IBS. E não tem mais sentido benefício quando eu tenho custo zero para o contribuinte. Quem se inscreve tem garantido esse custo zero e resíduo zero de IBS. E para ter não cumulatividade plena, é fundamental eu respeitar esse tripé. Ter um conselho federativo que consegue efetivamente reter esse recurso e devolver os créditos acumulados, e ter crédito vinculado ao pagamento. Aqui, algo muito importante aí que vem sendo debatido e se levanta a questão, vamos ter alíquotas setoriais. Não tem sentido ter alíquota setorial para as operações B2B, né, que são operações entre entes da cadeia, porque, enfim, se revelam irrelevantes. Elas apenas aumentam a insegurança jurídica e a complexidade do sistema. O fato é que os débitos, dentro de um modelo como foi desenhado, eles sempre anulam os respectivos créditos e, diante do acúmulo de créditos, como eu já disse, no caso de investimento, exportação, existe uma previsão de devolução automática. O que define a carga tributária no modelo como esse é a última etapa, aquela que sai do modelo de IBS, dos contribuintes inscritos e vai para um contribuinte não inscrito. E aqui um exemplo desse modelo funcionando. Se eu colocar uma alíquota assim, suposta 10% para serviços e 40% para a indústria, no meio da cadeia isso é irrelevante. O setor de serviços vende por R$100 uma mercadoria e saca 10% de IBS. A indústria paga R$110 e credita R$10 de IBS, ou seja, a indústria paga R$10 e credita 10 de IBS. Os serviços recolhem R$10. E qual o custo dos serviços para o IBS? É zero, porque, na verdade, ele está recebendo R$10 da indústria. Se eu coloco uma alíquota da indústria de venda de 40% de IBS e vendo aqui por R$200 nesse exemplo aqui, eu vou ter que pagar R$80 de IBS, mas eu tenho 10 de crédito. Então, na verdade, eu recebo da distribuição R$80, mas recolho R$70. Tem um custo zero para a indústria também. Ou seja, e depois eu tenho nas outras etapas 25% de IBS. O que importa é que no final, quem vai pagar é o consumidor final, vai pagar R$200, a gente retrata que é o setor povo que paga efetivamente o IBS. E como que foi pago esses R$200? Ele foi antecipado R$10 para o setor de serviços, que passou para frente para a indústria, R$70 para a indústria, nesse caso desse exemplo de alíquotas diferenciadas, que é relevante nessa cadeia,
foi recolhido R$20 pela distribuição e R$100 pelo comércio. 10 mais 70 mais 20 mais R$100 dá R$200. Ou seja, é recolhido pelos setores, mas quem paga efetivamente ele é transladado para o consumidor final. Se eu exporto sem imposto. E tenho garantido que preserva a não cumulatividade é a devolução automática dos créditos acumulados. Aqui estão o Conselho Federativo e as 5 funções desse Conselho Federativo, que é fundamental no modelo do IBS. Ele arrecada e retém os créditos até a última transação B2C, devolve, ele não deixa que entrar esse dinheiro para o caixa da União, estados e municípios, porque segundo a Lei 4.320/64, se entra no caixa, aquilo já é receita pública, e com a receita pública vai para a rubrica geral do orçamento. Então, não há a devolução, a dificuldade para devolver os créditos para o contribuinte. Nós criamos essa pessoa jurídica intermediária entre o contribuinte e os fiscos para garantir justamente a retenção dos créditos e a devolução automática para esses créditos, no caso de investimento e exportação, tão importante para o agronegócio. Ele retém a parte da arrecadação do IBS por um Fundo de Desenvolvimento Regional, que foi fundamental para a aprovação e convergência para apoio da proposta pelos estados e municípios, devolve o IBS pago para as famílias de baixa renda, que foi uma solução de otimização do sistema para resolver a questão da cesta básica, e distribui o IBS de acordo com a regra de distribuição para os entes federados apenas quando houver a operação final com o não contribuinte do IBS no destino. Está aqui a transição. É muito importante destacar que a alíquota do IBS não é 25%. 25% foi uma estimativa que nós fizemos a partir de países semelhantes ao Brasil, com índices de evasão semelhantes ao Brasil. Na verdade, o sistema tem uma estrutura empírica de referência de definição da carga tributária e da alíquota, que justamente implica num teste do IBS nos primeiros anos de funcionamento. A ideia é que o IBS entre em vigor, tem uma lei complementar, e esse IBS vai funcionar por 2 anos com a alíquota de 1%. A partir daí eu sei quanto ele vai efetivamente arrecadar e consigo fazer uma transição informada do sistema sem aumento de carga tributária do sistema como um todo. É claro que vai haver mudança de preços relativos entre os setores. E a ideia da transição, que eu sei que é muito desconfortável para muitas pessoas, que, segundo elas, vai aumentar a complexidade, eu acho que é possível, como o Nelson vai comentar na sequência, eu aproveitar todo o aparato nota fiscal eletrônica para resolver essa questão, mas a grande função da não cumulatividade é justamente respeitar a transição para o setor de serviços, representar a transição para os setores que têm incentivos fiscais efetivos, para que não haja uma ruptura, uma insegurança jurídica em relação aos pactos e negócios realizados. Então, o IBS vai entrando devagarzinho ao longo de 10 anos, e o sistema antigo vai saindo também no decorrer desses 10 anos. 10 anos é uma primeira referência, isso vai depender de uma solução, uma resolução política, pode ser 8, pode ser 7, pode ser 6, pode ser 5. Quem define isso vai ser o sistema político e democraticamente através de suas representações do parlamento. Enfim, terminando a minha exposição, eu já comentei aqui, temos a isenção personalizada, que é essa ideia de, em vez de dar isenção para o produto, que eu acabo beneficiando famílias de alta renda, numa tributação sobre o consumo, eu foco especificamente, através da tecnologia de informação, no contribuinte efetivo e em suas características. Os créditos acumulados do sistema atual, a ideia é que eles sejam securitizados e negociados por taxas de mercado, através de títulos de longo prazo. E, por fim, é importante destacar que temos uma arrecadação centralizada, realizada pelo Conselho Federativo, o crédito vinculado ao recolhimento do imposto, que é um fundamento essencial para o funcionamento desse sistema e para garantir a robustez e a efetiva devolução dos créditos acumulados. Sem recurso, não tem como devolver crédito, e com isso o sistema fica acumulativo. Uma solução que está aí na pauta para a questão do crédito vinculado ao pagamento, que é a possibilidade de cobrança na liquidação ou no pagamento através do split payment, ou seja, em vez de eu
no caso do exemplo que nós demos, em vez a indústria passar o dinheiro para o setor de serviços recolher, a própria indústria recolhe e automaticamente se credita em relação ao IBS pago. Essa é a minha apresentação. Eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para o Aidar ou para o Nelson já fazer os seus comentários. Muito obrigado pela atenção. Eu vou passar a palavra, então, para o Nelson. Nós já estamos recebendo muitas perguntas e eu só queria dizer, nós recebemos uma mensagem da CNA e assim que o Nelson apresentar, eu vou pedir para o Alexandre, eu vou ler a mensagem e pedir para o Alexandre comentar a mensagem da CNA, tá? Será a primeira a ser feita, mas primeiro eu vou pedir para o Nelson fazer a exposição. Nelson, por favor. Ok. Obrigado, Aidar. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o Aidar, o Alexandre, agradecer pelo convite, cumprimentar o Eurico, cumprimentar a todos que estão nos ouvindo. Bem, depois da exposição do Eurico, mostrando o modelo geral, eu gostaria apenas de ressaltar alguns aspectos. Primeiro, a característica principal do imposto de bens e serviços, no modelo de IVA, que é Imposto do Valor Adicionado, a questão central é que a arrecadação ocorre ao longo do processo produtivo, ao longo da cadeia produtiva, mas todos os elos da cadeia produtiva são desonerados pelo próprio mecanismo de débito e crédito. A primeira unidade recolhe, passa o crédito para frente. A segunda unidade recebe aquele crédito, adiciona valor, recolhe a diferença e passa para frente. E assim sucessivamente até o momento final, quando o último elo da cadeia de produção e distribuição passa para o consumidor final, que efetivamente vai, obviamente, pagar o imposto. Vai comprar o bem, o serviço e vai pagar o imposto. Portanto, o modelo do IBS, o modelo do IVA é intrínseco o conceito de desonerar toda a produção, desonerar o investimento, isso é muito importante, e desonerar os investimentos, exportação e produção. Então, esse é o modelo geral. Como é que a gente aplica isso na agricultura? Para a gente pensar um pouco, é interessante pensar quais são... O que existe na literatura internacional sobre tributação no sistema da agricultura e da produção agrícola? Há uma infinidade de experiências, já que esse tipo de imposto começou a ser trabalhado na Europa ainda na década de 70, 60, 70 do século passado. Então, era formulado de acordo com as exigências da época e com a tecnologia existente na época. Então, hoje, se a gente olha na literatura, a gente vai perceber que a tributação do setor vai desde a tributação normal, como um outro setor qualquer, até modelos de isenção. Aí começa a complicação. Quando você entra com isenção, começa a complicação. Por quê? Porque quando você isenta, você sai a produção isenta. Tá bom, tá ótimo, bonito, parece muito bom isso. Só que quando a produção sai do produtor isenta, ela não leva créditos, ela não tem débito, mas não leva crédito. Portanto, todo o insumo que aquele produtor adquiriu, que o óleo diesel, o trator, o defensivo, a semente, vem com imposto e ele mica com o imposto porque a saída dele é isenta. Então, temos um problema. A isenção criou um problema e as pessoas foram percebendo ao longo do tempo. Quando a gente olha na literatura, parece que a coisa aconteceu de repente. Não é verdade, né? Ao longo do tempo foi se percebendo. Peraí, eu estou isento, mas eu paguei imposto no óleo diesel. Eu estou isento, mas eu paguei imposto do trator. Eu estou isento, paguei imposto da semente. Bom, aí começa a pensar, como é que eu retiro esse imposto? Então vamos retirar o imposto isentando a cadeia para trás, a montante. Bom, como é que eu vou isentar a montante? Porque o óleo diesel é usado para tudo, desde o trator que está preparando a terra, até a caminhonete, o transporte urbano, enfim, como é que eu separo uma coisa da outra? Não posso isentar combustível, né?
Bom, mas semente dá, mas peraí, semente eu uso para fazer a produção, mas uso para o jardim, uso para isso, uso para aquilo. Então, você começa a ter dificuldade para fazer a isenção. E aí, para retirar a cumulatividade provocada pela isenção. Bom, então, peraí, vamos fazer... se não dá para fazer, para retirar o imposto dos insumos, porque é mais complicado, é mais difícil, vamos retirar do produto. Tá bom, então vamos desonerar o produto. Aí você desonera a cesta básica. E quando você, com a justificativa muito interessante de beneficiar as famílias de baixa renda, que efetivamente consomem mais da sua renda com o alimento do que as famílias de renda média e alta. Tá bom, é uma justificativa interessante. Só que a hora que você faz isso, você está beneficiando, como já disse o Eurico, não só as famílias de baixa renda, como todas as famílias. Então, você tem um custo muito elevado nessa política pública, porque isso é uma política pública. Você está deixando de cobrar imposto, beneficiando determinadas pessoas. Bom, mas isso, então, não funciona bem. Aí, como é que a literatura trabalha? Bom, vamos fazer um crédito presumido. Eu não tiro o imposto é normal, os insumos têm imposto normalmente, e eu dou um crédito presumido para o produtor. Tá bem, mas como é que eu calculo esse crédito presumido? Bom, depende de que tipo que é de produção agrícola que está sendo tomada ou produção rural. Se for agricultura de soja, é uma coisa, se for milho, é outra, se for piscicultura, é outra, criação de frango, é outra conversa. E aí isso acaba sendo arbitrário, e tem o litígio. E depois você tem todo um problema de fiscalização, e nós já tivemos aqui problemas sérios de créditos presumidos nas várias cadeias, da laranja, do café, alguns até deu Polícia Federal, há alguns anos atrás, nesse negócio. Ou seja, é muito complicado. Então, e esse é o cenário, inclusive, da literatura internacional transplantado para o Brasil. Nós temos tudo isso, nós temos crédito presumido, nós temos isenção, nós temos redução de base de cálculo, temos tudo. E nós temos essa confusão fenomenal, né? E a coisa mais complicada que nós temos hoje no Brasil é tributar com PIS, COFINS, cada sistema de agricultura, cada produção tem um tipo diferente. O ICMS, que com a guerra fiscal virou uma confusão, cada estado dá incentivos, muitas vezes a empresa produz no estado A, leva para o estado B, traz o imposto, traz o crédito do ICMS, e exporta do estado B, mas aí o estado B não quer devolver esse dinheiro, porque ele não recebeu esse dinheiro. Então, é uma confusão medonha. Daí, a proposta do CECIF. A proposta do CECIF é uma proposta muito simples. É muito simples. A produção agrícola, qualquer que seja, tem que ser tributada de forma normal. Ou seja, tributação zero, né? Porque recolhe na primeira etapa, transfere o crédito, recolhe na segunda, transfere o crédito, e só o consumidor final é que vai recolher. Bom, mas para todo mundo vai ser esse negócio normal? Não, nós podemos trabalhar, e a regra geral trabalha com isso, que pequenos negócios podem ficar fora da tributação normal. Então, a agricultura familiar, pronafiano, 1, 2, 3, B, sei lá das quantas, pode ficar fora, fica isento. Não tem problema. Ele, quando fica isento, não é uma coisa excelente. Por quê? Porque ele vai ter cumulatividade. Então, é por isso que, mesmo em alguns países onde há possibilidade de isenção de pequenos negócios no meio da cadeia, preferem entrar no sistema para aproveitar o crédito e transferir o crédito para frente. Portanto, ter efetivamente tributação zero. Então, só para encerrar, esse modelo que a gente está propondo de débito e crédito vai facilitar muito o modelo da agricultura, muito, vai facilitar muito mesmo. Por quê? Porque hoje, quando você tem agricultura do próprio período, agriculturas anuais, 6 meses, 3 meses, o ciclo é muito rápido, você pega, repassa e vai para frente. Quando você tem agricultura, sistema perene, eucalipto, laranja, café, castanha,
Leva 6, 7 anos para começar a produzir borracha, e aí você acumula esses créditos ali, você paga o imposto e carrega o capital de giro desses impostos. Nesse modelo que está sendo proposto agora, com a devolução rápida desses valores, você não precisa ter capital de giro referente ao imposto para carregar. Você pode receber a devolução desse imposto muito rapidamente. Então, só para fechar, para a gente entrar nas perguntas, que eu estou curioso para ver as perguntas, eu vou encerrar por aqui só dizendo aquilo que o Aidar me pediu. Nós tivemos ontem numa reunião lá em Brasília, promovida pelo Sinafresp, Febrafit, para discutir o modelo de administração tributária. Estiveram presentes lá o deputado Reginaldo, que preside o grupo de trabalho, formado pelo deputado Lira, e o relator, o Aguinaldo, e eles estão muito otimistas de que, efetivamente, vão apresentar o relatório do grupo técnico, agora, em meados de maio, 15 ou 16 de maio, e o relatório feito pelo relator, que então vai ser votado, estará pronto a hora que marcar a votação, ou seja, eles estão trabalhando com a ideia de votar isso no fim de maio, começo de junho. Então, eu acho que isso é alentador, porque, efetivamente, o Brasil precisa fazer uma reforma que não é fácil, mexe com muita coisa, mexe, na realidade, com a economia e mexe com as emoções. Essa que é uma questão importante. Nós precisamos estar preparados para discutir e tirar a emoção, trazer racionalidade para o modelo e para a discussão sobre a mudança do sistema tributário brasileiro. Porque o nosso sistema hoje é um atraso de vida na produção e no desenvolvimento do país. Bom, bom dia a todos, é um prazer enorme. Nelson, Eurico, parabéns pelo esforço, o trabalho de vocês, é bonito de ver esse esforço. Aidar, muito obrigado aí pela gentileza das suas palavras. Eu acho que tem, Nelson e Eurico, né, para resumir o que eu percebo, Aidar, do diálogo com o setor agrícola, eu acho que tem duas questões que afligem o setor e que talvez vocês possam ajudar a gente a elucidar isso. Uma questão vocês já responderam, mas eu acho que está precisando martelar isso, sabe? Que é não taxar as exportações. Tá? Isso é uma coisa muito cara para o setor. A gente tem o caso argentino para mostrar o desastre que foi. Quer dizer, quando nós fizemos lá a Lei Candir e desoneramos a tributação das exportações, o Brasil relativamente cresceu muito mais do que a Argentina, que fez exatamente o contrário. Né? Começou a criar as retenções. Então, só para citar um caso, hoje o Brasil produz 3 vezes mais soja do que a Argentina, tá certo? E nós mesmos já fizemos até contas disso, quer dizer, toda tributação indireta gerada por esse sistema da soja, que é 3 vezes maior do que era lá atrás, porque a gente era mais ou menos do mesmo tamanho da Argentina em termos de produção, acaba que por vias diretas e indiretas gera uma arrecadação muito grande, ou seja, ao inibir, né, ao taxar as exportações, nós perdemos, a Argentina perdeu muito e nós acabamos ocupando espaço, crescendo e hoje arrecadando mais do que arrecadávamos no passado. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que está clara na mensagem de vocês, não há tributar. A proposta não contempla uma tributação das exportações e isso tem um certo ruído, viu, Nelson? Porque a hora que apareceu uma tributação no petróleo, sabe, já começou, vai vir, tá certo? Então, isso está gerando um ruído. O segundo ruído, Nelson e Eurico, tá? Eu acho que está nesses 25%. Eu não sei se é um exemplo, se essa é a tarifa efetiva, mas o problema, Nelson, aqui é o número absoluto, que assusta, tá certo? Você fala, olha, vão taxar a agricultura em 25%, o alimento vai subir 25% o custo, tá certo? Eurico, assim, eu entendo a serviço, a indústria vai reduzir, aí todo mundo vai pagar 25%. Deixa agora só ir para a parte, viu, Nelson? Menos tributária e mais de desenvolvimento econômico, da agricultura, qual que é a história? Primeira história é o que você já mencionou, né? Encarecer alimento tem um efeito distributivo muito perverso, tá certo? Porque quem gasta mais com comida
é mais pobre, tá certo? Então, em geral, é regressivo ter uma taxa, mas você muito bem falou, né? Algum nível de taxa precisa existir até para compensar o que tem para trás, tá certo? Então, essa discussão traz uma segunda preocupação ao setor, se a taxa é tão grande, será que nosso alimento não vai ficar mais caro do que o que é produzido lá fora? Será que nós não vamos acabar induzindo uma redução na competitividade da produção brasileira, que é de muito sucesso? De repente, todo esse saldo comercial que o Brasil gera, ele vai começar a ser invertido, porque, na verdade, você pode ter, né, alimento mais barato vindo de fora. Eu estou tentando trazer, viu, Aidar, Nelson, o que eu ouço, tá? O que eu queria, essa é a provocação. São esses os grandes assuntos. E a minha percepção, Nelson, é o tamanho da taxa, tá certo? Olha, se hoje o agro é taxado em alguma coisa na casa de 5%, ou coisa assim, dependendo de como você faz a conta, como é que vai virar 25%? Isso não vai ter efeito sobre a elasticidade de oferta, tá certo? Não vai ter efeito sobre a demanda, né? Olhando sobre a ótica dos incentivos ou desincentivos ao sistema de produção, de um sistema que é altamente bem sucedido, né? Talvez o setor mais dinâmico da economia brasileira, o único grande caso de sucesso, que incorpora tecnologia, que cresce a cada ano. Tá? Eu acho que existem os dois grandes fantasmas que permeiam o nosso setor quando se toca nessa reforma. O primeiro, então, é taxar as exportações, e está claro que a resposta de vocês é não. O segundo é o nível da taxa e que tipo de efeitos isso pode induzir do ponto de vista da elasticidade de oferta, da competitividade da agricultura brasileira. Eu acho que essas são os grandes temores, tá? E se vocês pudessem reagir a isso, eu acho que ia limpando um bocado de ruídos e percepções que a gente está vendo em vários lugares que eu... Tá? Não sei se ficou claro a minha exposição. Claríssimo, Alexandre. Posso responder primeiro, Eurico? Depois você complementa. Bom, Alexandre, obrigado pela pergunta. Realmente a gente sente que há um ruído comunicacional, às vezes por desentendimento e às vezes por interesse, né? Porque há os que são contra a reforma, que tem outra proposta de reforma, que eu também respeito, mas que, no calor da batalha, jogam coisas que, às vezes, não têm muita aderência à realidade e não são verdadeiras. Então, questão da exportação. Obviamente, o modelo é montado para desonerar a produção, a exportação e o investimento. Hoje, você compra, em determinados estados, você compra um trator, você tem 48 meses para poder abater aquele crédito. É um absurdo um negócio desse. Isso desincentiva o investimento. Então, o modelo é de fortalecer o investimento, desonerar a exportação e desonerar a produção. Então, isso é claro, está no modelo, é constitutivo do modelo. A alíquota de 25%. Bom, a questão é assim. Primeiro, nós estamos falando de uma alíquota que vai substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS. Aí, a pergunta é, quanto que é a soma dessas alíquotas hoje? Nem Deus sabe, coitado. Ele vai ter muita dificuldade se ele quiser saber um dia. Por quê? É impossível. Com o sistema que nós temos hoje, confuso, há uma enormidade de alíquotas, bases de cálculo diferentes, substituição tributária, para frente, para trás. É uma loucura. Então, não sabe hoje. O modelo está montado para dizer o seguinte, olha, a alíquota de referência será aquela que repõe a carga hoje. Bom, então é o seguinte, 25 foi uma conta, já fizemos conta de 25, teve gente que fez conta de 27, 28. Um dia eu fui agora no debate, há 2 semanas, eu fui no debate no comitê, no grupo técnico da reforma lá da Câmara dos Deputados, e tem um palestrante que dizia, não, vocês estão errados com esse negócio de 25, não é 25, isso é 19. Eu falei, tomara que você esteja certo, porque a gente não sabe, ninguém sabe. Por quê? A alíquota, como o Eurico mostrou naquele gráfico, ela vai ser construída ao longo do tempo da transição. Vai reduzir as alíquotas existentes hoje e vai subir a alíquota nova. A expectativa é que seja em torno de 25.
Pode ser 25, pode ser 24, pode ser 27. É alta? Sim, é alta. Mas é alta para o sistema como um todo. O que vai acontecer com a agricultura em si? Hoje ela paga 5. Quanto que ela vai pagar? Sabe quanto é, Alexandre? Presta atenção. 0. Ela vai pagar 0. Porque os resíduos tributários, como o Eurico mostrou naquela tela, será 0. Por quê? Porque nós vamos compensar integralmente. O primeiro elo da cadeia recolhe, pode até ser que recolha 25, 26, sei lá quanto. Nelson, só um segundo, desliga o seu WhatsApp, que toda hora tá bipando aqui. Você conseguir desligar é bom. Toda hora tá bipando o teu WhatsApp aqui. Ah, meu Deus do céu. Aí você fez um pedido difícil aqui, viu? Não sei como é que eu faço isso, não. Eu vou deixar assim, que vai ficar pior. Bom, então, com relação aos 25%, é isso. Quer dizer, nós vamos trocar um resíduo por 0. Essa que é a verdade dos fatos. A outra questão interessante é a preocupação de encarecer os alimentos e aumentar a competitividade externa. Aí é uma questão também do modelo do imposto, Alexandre. O imposto do IVA, do IBS, ele tem crédito, débito, e para igualar o sistema tributário interno do sistema internacional, quando eu importar qualquer coisa, de sapato a disco voador, eu vou pagar IBS importação, que é exatamente a alíquota que eu pagaria se comprasse de alguém que produziu ali em Osasco. Então, o IBS importação, ele equaliza a tributação interna da externa. O camarada importou, paga o IBS importação. Entrou na cadeia, tá bom, ele passa o crédito para frente e vai aproveitar o crédito lá na frente. Igual como fosse uma situação de produção interna. Então, isso é muito importante. E o modelo de tirar a isenção da cesta básica, essas coisas todas, porque é muito confuso. O que é a cesta básica? O que entra na cesta básica? Entra arroz, feijão, batata? Carne, tudo bem. Carne de primeira ou de segunda? Não, carne... Bom, só o dianteiro, né? Vou isentar picanha? Não, só o dianteiro. Você sabe, Alexandre, tem uma lenda na fiscalização que diz que teve um estado que fez isso. Tirou da cesta básica o traseiro, deixou só o dianteiro. Depois de alguns anos, teve uma mudança genética lá. Naquele estado, o boi era bípede, só tinha dianteiro. Então, não adianta um negócio desse. Então, o melhor é você fazer a desoneração, fazer a política pública focalizada. Então, ao invés de focar no produto, você foca no beneficiário, na família de baixa renda. E aí, o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Você vai ter mais renda nas famílias de baixa renda, vai ter mais renda porque vai devolver o imposto, ele não vai pagar 6, 7, vai pagar 0 porque vai devolver o imposto. Isso vai aumentar a demanda, porque ele consome alimento. E não me venham dizer que família de 10, 12 salário mínimo, porque aumentou o preço do arroz de 5 para 6, que ele vai comer menos. Não, pelo contrário, ele vai comer o mesmo tanto que ele comia antes. Ele não tem. A elasticidade aqui não pega, né? Então, eu acho que isso é muito importante esclarecer. O benefício focalizado melhora muito a competição e melhora muito o consumo de bens alimentícios pela grande massa de baixa renda. Gente, deixa eu começar com as perguntas. Eu, como prometi, vou começar com as 2 perguntas específicas que a CNA mandou, além do comentário que eu fiz. Aí o Nelson, o Alexandre, ou o Eurico, quem quiser responder, são 2 perguntas. A primeira é, ao acabar com a desoneração da cesta básica, criando um cashback para a primeira parcela da população mais pobre, quem estiver ligeiramente acima dessa linha de corte não terá impacto inflacionário? Se acontecer, não será uma forma que trará injustiça social? Primeira pergunta. Segunda,
como os exportadores, inclusive as cooperativas que têm atualmente créditos de ICMS, se apropriarão desses montantes? Se houver securitização dos créditos, como que se dará, uma vez que estados não podem emitir dívida? A União bancará esses montantes? São perguntas complexas, tá? Mas se vocês puderem responder. Perguntas ótimas, perguntas ótimas. Tá, depois vocês, por favor, complementem. Primeiro, com relação à desoneração da cesta básica. Toda política de transferência de renda tem um problema de limite, né? Eu vou ter que desenhar a política e estabelecer os limites. Nós vamos devolver o recurso, o imposto, para as famílias até 2 salários mínimos, até 3, até 4, até 5, até quanto que a gente vai devolver? Bom, isso, nós fizemos uma nota técnica, fazendo um estudo, nós do CECIF, fazendo um estudo, pensando, se desonerar até 2 salários mínimos, custa tanto. Se desonerar um pouco mais, custa mais, e assim por diante. E quando custa, significa que eu vou ter que aumentar aquela alíquota de referência. Aquele 25, se eu aumentar muito, vai ser 26, vai ser 27. Então, a questão do limite, tem razão a CNA ao se preocupar com isso, tem razão. Agora, normalmente, para evitar esses problemas de limite, queda brusca, o que se faz é fazer uma gradação naquilo que você devolve. Então, famílias até um salário mínimo, você devolve 100%. De 1 a 1,5, você devolve 70%. De 1,5 a 2, devolve 50%. De 2 a 3, devolve 25%. Acima de 3, não devolve nada. Esse é um exemplo, mas o modelo de gradação em política pública é muito conhecido, é muito utilizado. E a proposta que nós fizemos é uma proposta de técnico de tributação. Mas eu entendo que, na hora que for colocar em prática pela lei complementar, isso deva ter uma discussão muito grande com o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Eu acho que é ali que vai ter que fazer a discussão da política pública. O que é importante é que isto seja uma devolução de imposto, uma redução de receita e não uma despesa. Isso é do modelo, né? O modelo vai dizer, olha, separa uma parte, a arrecadação centralizada, separa uma parte e distribui para as famílias, como redução de receita. Isso é muito importante. Com relação aos créditos existentes hoje, crédito acumulado, veja, Aidar, a posição que nós discutimos muito isso, foi muita reunião trabalhando essa questão. O primeiro consenso nosso foi, não podemos misturar imposto velho com imposto novo. Então, não tem como misturar uma coisa com a outra. O imposto novo vai ter que nascer limpinho, bonitinho, cheirosinho, né? Depois a gente estraga lá na frente, mas, por enquanto, ele tem que nascer assim. E toda essa confusão que é o crédito acumulado existente hoje no campo do ICMS e no campo do PIS/COFINS. A proposta que já está colocada no relatório do senador Roberto Rocha, da 110, imagino que o relator vá aproveitar esse conceito, é dizer o seguinte, olha, os créditos acumulados dos impostos velhos terão que ser resolvidos no sistema velho, mas durante a transição, 4, 5, 6 anos, vai micando, no fim, acabou o imposto, o ICMS virou zero, o PIS/COFINS virou zero, não tem mais como compensar. Sobra ali uma maçaroca. O que fazer com essa maçaroca? Solução. Vamos emitir títulos do Estado, isso está proposto lá na 110, emitir título do Estado para que o Estado pague aquilo que houver consenso do Estado com as empresas. Não vamos mandar, ninguém vai entrar no mérito daquilo, se é devido ou não é devido. Isso é uma questão da administração tributária do Estado ou administração tributária da União, que vão discutir, e se não chegar no acordo, o judiciário está bem ali do lado para resolver essa pendenga. Então, a definição do montante é uma relação entre a empresa e a administração tributária e o judiciário. Mas definido o valor, o título será emitido
Isso tem, a autorização está colocada na 110, já está lá no relatório do senador. Será emitido o título, esse título terá um prazo de 20 anos, mas será negociável e terá uma remuneração do tipo Selic. Pronto, então é dinheiro, é dinheiro. E quem garante esse título? Porque Estado, como bem levantou a pergunta, não pode emitir título. Não tem garantia, a não ser que tenha a garantia do Estado. Então, para evitar ter que ir ao Tesouro, pedir a garantia do Tesouro, isso acabar impactando o limite de dívida, porque aquilo que com aval acaba impactando lá o limite. Então, para evitar isso, a solução que nós pensamos foi, olha, emite o título é de responsabilidade do Estado, o Estado vai pagar. Se o Estado não pagar no vencimento, esse título terá poder liberatório para pagar o IBS. Então, pode utilizar o título para pagar a IBS. Não é pegar o crédito e vir compensar, não é nada disso. É o título sobre um crédito que já foi reconhecido pelo Estado e, se ele não pagar no vencimento, paga o IBS e o Conselho Federativo, no final do dia, quando for entregar a arrecadação do Estado X, Y, Z, juntamente com o valor em dinheiro, manda o título que ele deixou de honrar. É assim que a gente pensou em resolver essa maçaroca dos créditos acumulados. Eurico, você quer complementar? Alexandre, por favor. Ok, então vamos para outra pergunta. Deixa eu ver aqui, tem tanta pergunta aqui, às vezes eu estou juntando algumas. Está aqui. Essa é interessante porque ela pega a porteira para dentro, tá? Como é afetada a pessoa física que produz no agro que não iria usufruir de atuais desonerações sobre insumos agrícolas? É muita gente, né, que está dentro da porteira que não está entendendo direito como é que isso vai afetar. Então, a primeira questão importante é que esse imposto não separa a pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física ou jurídica precisam se relacionar com o IBS, ou se inscrevendo para ser contribuinte, ou então estando fora, e aí arcar com a cumulatividade inerente a quem está fora do sistema. E é importante, Aidar, a gente lembrar o seguinte, primeiro, quando nós estamos falando de pessoa física, pequeno produtor, aqui em São Paulo todos têm CNPJ, né? O seringueiro, aquele camarada que corta a seringa, que tem uma renda de 3 pau, agora menos, porque caiu o preço, você fica derrubando o preço da borracha, um absurdo um negócio desse. Ele tem uma renda de 2, 3 mil reais por mês e ele está inscrito no CNPJ. Ele está inscrito, ele tem CNPJ. Então, não tem nenhuma dificuldade. Ela é pessoa física e faz o CNPJ como pessoa física, como produtor rural. E se ele quiser se inscrever, pessoa física, com uma renda aí de 2, 3 mil por mês, 40 mil, 50 mil, 100 mil no ano, ele pode se inscrever ou não. Ele não se inscreve, tá bom. Ele não é contribuinte, está fora do sistema, vai, infelizmente, arcar com alguma cumulatividade nos insumos que ele comprou, no etrel que ele comprou, na faquinha que ele comprou e assim por diante. Ele arca com isso. Mas se ele entender que ele quer entrar no sistema, ele aproveita todos os créditos e passa para frente, né? E interessante, nessa questão das pessoas físicas, entender o seguinte. Antigamente, você falava assim, pobre, coitado, como é que ele vai apresentar a nota para aproveitar o crédito? Vai ter que contratar um contador para fazer isso? A tecnologia de informação avançou tanto, que hoje você baixa um app, você baixa
E você tem o acompanhamento. Quando você for comprar qualquer coisa ali na casa agropecuária, você dá o CNPJ, já sai a nota fiscal, já sai registrado no teu sistema. Você já sabe quanto é o crédito que você tem. No fim do mês, você entregou a produção, você faz a nota, você faz no app, a nota fiscal eletrônica, faz no app, e aproveita o crédito. Então, é uma conta que cada um vai fazer. Ele achar que é melhor ele aproveitar o crédito, ele faz. Se ele não quiser aproveitar o crédito, não quero saber disso, não faz. Então, é muito simples e é muito direto isso. E eu acho que é importante esse patamar para limitar o patamar de isenção. E aí fica na conveniência do cidadão entrar no sistema ou não. Se ele quiser fazer parte do clube VIP, como diz o Eurico, ele entra, se inscreve e aproveita o crédito. Se não, ele não aproveita. Nelson, deixa eu ser um pouco advogado do diabo, e democracia é bom, né? Como sempre, né, Dário? Eu estava escutando. Você sabe que eu também sou pequeno produtor rural. Desculpa, não é simples assim como você falou. Primeiro que não pega nem internet em vários lugares. O cara quer lançar, não tem internet. Vamos combinar? Né? Isso, nós estamos falando de São Paulo. Você imagina São Paulo, claro. Do Brasil, né? Então, e outra, o mesmo seringueiro que tem CNPJ, eu aposto que 90% das pessoas esquecem que tem CNPJ. Estou falando de pequeno produtor, né? Que eles têm que ter vamos chamar, eles chamam de registro. Não chamam nem de CNPJ, chamam do registro para você poder ter soltar a nota de produtor rural quando você solta. Estou falando da realidade brasileira, vai. Vamos falar para a maioria das pessoas. Então, humildemente, me permita discordar que não é simples assim. Eu acho que quem é produtor rural, pessoa física, dificilmente, e aí eu concordo com a crítica de quem perguntou, dificilmente essa pessoa vai se aproveitar do crédito. Não é porque não sabe. Não sabe, e vou dizer mais para você, muita gente, isso está saindo toda hora no jornal, não tem nem acesso, porque a internet não chega para quem não tem cabo. Eu concordo com você que hoje a situação nossa não é 100% de acesso e de cobertura. Mas, e nem o sistema hoje é simples. Não estou dizendo que o sistema seja simples hoje. O sistema hoje, embora haja nota fiscal eletrônica, nota fiscal paulista, carioca, gaúcha, etc., ainda com dificuldade. Mas o que eu estou lhe dizendo é que esse novo sistema ele vai ser efetivamente muito mais simples. O modelo da tecnologia de informação, contabilização distribuída, blockchain, está aí, é uma realidade. Está aí, é uma realidade. Pode ser que nos primeiros anos, não se tenha informação suficiente para aproveitar o crédito. Eu concordo com você. Agora, até para isso, Aidar, tem a transição. No primeiro ano, a alíquota desse imposto, que é a proposta que está colocada, é uma alíquota experimental, de teste, é 1%. Então, o imposto cumulativo é de 1% em cima de 10%, não é nada. Aí estamos de acordo. Não, estamos de acordo, eu só quis dar uma... Não, mas é importante você me deu a oportunidade de dialogar com esse problema, isso é importante. E nós estamos atentos para isso. Nós temos aqui no CECIP um grupo técnico, chama GT Operacional, que está discutindo exatamente com a fiscalização, com os advogados, com as empresas, exatamente o modelo operacional, como é que a gente operacionaliza isso. E tem muita gente trabalhando com esse negócio. Então, isso vai entrar gradativamente. E eu espero, trabalho para isso, que nos próximos 4, 5 anos, na hora aprovada a PEC, aprovada a lei complementar, nós vamos ter um tempo enorme para discutir, dialogar e esclarecer as questões objetivas que vão aparecer mesmo. Aliás, aparecem essas que a gente está vendo, mas eu imagino que vai aparecer muitas outras que a gente nem está vendo, né? Mas vai precisar ser enfrentada, e eu acho que o modelo é tão redondinho que ele permite resolver essas questões. Nelson, deixa eu só fazer um breve comentário. Da sua fala, né, você fala muito bem, muito claro e tudo. Eu queria só pontuar, para a gente não deixar passar, viu, Aidar?
Quer dizer, entre você pagar zero de imposto, que é o que você está dizendo que o produtor pagaria com essas compensações, certo? E você imaginar que você vai pagar 25% de imposto, tem uma distância enorme. Está clara a minha mensagem aqui? Sim, A gente claro, precisa, nem que seja do ponto de vista retórico, sabe? E tornando isso claro, porque há uma dissonância de percepção gigante, é isso que eu estou querendo dizer, sabe, Nelson? Então, a sua fala, a sua exposição, a sua explicação, e o que nós estamos enfrentando, eu que viajo, falo com um monte de gente, converso com um monte de agricultor, faço palestras, sabe? A gente está todo mundo com essa mentalidade. Opa, vai vir aí um tributo que eu vou perder muita competitividade. Então, viu, Aidar, salta aos olhos a simetria de percepções. Eu acho só pontuar e a importância de nós irmos debatendo, esclarecendo e tornando as coisas mais transparentes. Só queria pontuar isso dessa sua Muito bem colocado. Essa é a função desse debate. Por isso que a gente está chamando, e essa é a função, desculpa, eu não estou fazendo propaganda da casa, né? Essa é a função, uma das funções da Fundação Getúlio Vargas, que informação é bem público. Realmente você ouve, né? Eu circulo muito pelo interior também, como você sabe, como consultor e como proprietário rural. A gente ouve coisas absolutamente realmente preocupa, tem que ser esclarecido, mas a gente ouve cada coisa inacreditável, porque o pessoal não tem informação adequada, né? Mas vamos lá, tem uma pergunta diferente. Aidar, deixa eu fazer um comentário, por favor. Claro. Primeiro, fazer uma propaganda da casa. Eu lembro que na formação da Escola de Direito, a gente teve uma reunião com o vice-presidente da GV, o Gustavo Sais Silva, e foi uma coisa que me motivou a entrar na Escola de Direito. Falou, olha, essa escola existe para melhorar o Brasil. Então, eu queria consignar que foi esse objetivo que fez com que o Núcleo de Estudos Fiscais abraçasse esse projeto da nossa reforma tributária, porque não adianta ficar interpretando legislação, jurisprudência, que o problema do Brasil é o sistema tributário. É o sistema tributário que acabou com a federação, que acabou com o ambiente de negócios. Então, o grande propósito dessa reforma é melhorar o ambiente de negócios. E sobre a alíquota, um ponto importante, Alexandre, Aidar e Nelson de ser lembrado, o Alcides Jorge Costa sempre falava isso. A gente não paga alíquota, a gente paga tributo. E o que acontece? Citando você no começo, Alexandre Barros, quando a Lei Candir falava que eu vou fazer daqui a 5, 10 anos a mudança para crédito financeiro, por que isso nunca aconteceu? Quando eu mudo para crédito financeiro, eu tenho que dar crédito, tenho que efetivamente devolver o crédito. Se eu tenho que dar crédito, eu tenho que aumentar a alíquota. Porque para arrecadar a mesma coisa devolvendo crédito, eu tenho que aumentar a alíquota, eu vou pagar a mesma coisa de tributo. Mas eu tenho que aumentar a alíquota. O ICMS, hoje em dia, foi uma grande briga do CECIF, iniciada pelo Nelson. A alíquota é por dentro. Eu pago 18, mas estou pagando 25. Então, a gente está colocando a alíquota por fora, está devolvendo todos os créditos, está dando crédito para tudo. Então, há uma dimensão de aumento da alíquota que reflete e assusta, mas, na verdade, ela não reflete aumento da carga, ela está justamente colocando a alíquota por fora, de forma transparente, ela está dando crédito para tudo, e com isso eu tenho que aumentar a alíquota para compensar essa efetiva não cumulatividade. E a alíquota de 25% foi formulada a partir da experiência, por exemplo, aqui, eu lembro de um país que foi importante, na África do Sul, que tem uma certa economia parecida com a nossa, com mesmo uma evasão tributária semelhante à do Brasil, para fazer esse dimensionamento. Ou seja, é uma alíquota teórica que serviu para a gente para poder pensar o sistema. Então, ela não é efetiva, ela não tem grau de concretude, a alíquota vai surgir efetivamente da experiência empírica de estar compreendendo como é que o sistema vai funcionar efetivamente. Como o Nelson disse, pode ser muito menos que 25. Nós não temos condição de estar prevendo efetivamente quanto é. E um outro ponto importante juridicamente, eu falo aí para o meu amigo Renato Colchon, para os ouvintes, eu estou recebendo uma série de informações pelo meu WhatsApp aqui da participação, viu, Aidar? Está pegando aqui esse evento aqui. E juridicamente, tem um ponto importante que o sistema foi desenhado, enfim, para não alcançar o pequeno contribuinte. De um lado,
mudou esse conceito de fato gerador. Não é todo mundo que realiza operação de circulação que vai ser tributado. Para o sistema, não vale a pena pegar o pequeno produtor, porque esse cara que está ali, que não tem nem internet, não tem nem fiscal que vai lá até esse local ali para poder fiscalizar esse cara. E fica muito caro a gasolina que eu vou gastar, ficar procurando esse produtor rural. Então, para o sistema, isso não vale a pena. Dentro do modelo europeu, eu tributo aí quem fatura anualmente acima de 20 mil euros, 40 mil euros, que é algo em torno de 200 mil reais. Esse cara que está fora do sistema, ele não realiza faturador e o sistema não está interessado com ele. E o sistema é construído para tributar os inscritos. E qual que é a vantagem para os inscritos? Custo zero de tributação. Por isso a gente chama de clube de privilegiados do IVA. Quando esse cara entra no sistema, ele tem essa vantagem de ter custo zero e o sistema cuida dele para que efetivamente ele tenha custo zero. E é muito importante lembrar aqui que o sistema não quer mexer com o Simples Nacional. Especialmente em relação a prestadores de serviço, 90% aí dos prestadores que estão no final da cadeia são os simples. Então, eles a gente não mexe com eles. Muito pelo contrário, o simples é mais complicado que o IBS. Então, para o cara que está no simples, vai valer a pena, muitas vezes, ele entrar no sistema, ele vai ter direito a crédito, e com isso ele se beneficia em relação ao custo dele. E muitas vezes, esse produtor que produz até 200 mil reais, ele está fora do sistema, ele tem um custo enorme dos insumos que ele compra, dos fertilizantes, dos imobilizados que ele utiliza, e que ele não consegue passar para frente. Então, é um incentivo para esse sujeito que está fora do sistema, falar, olha, eu tenho como investir, eu tenho como ter acesso à informação, então eu quero entrar dentro do sistema para ter esse benefício também. Então, tem uma racionalidade do sistema que, ser inscrito no IBS, é um benefício que é reconhecido pelo fisco, e a mudança não é de carga, na verdade, a mudança é do preço relativo lá na frente, que é, Alexandre, é a economia que vai ajudar a saber, estudos empíricos que vão nos ajudar a conhecer, enfim, o modelo juridicamente foi construído para desonerar efetivamente o setor produtivo. Eurico, eu acho que um pedaço também da história tá no quê? Né? A gente tem muitos modelos de produção com intensidade de uso dos fatores de produção muito diferentes, tá certo? Tem gente que aduba na ponta, tem gente que tem máquina que é de um custo por cavalo altíssimo, porque tem muita tecnologia embarcada, tem gente que tem um custo menor, tá certo? Tem gente que usa mais defensivo, usa menos, tem gente que usa só trabalho manual e praticamente não tem nada, tá certo? Do que você está pagando ali, às vezes não está enxergando. Então, eu acho que tem um primeiro ponto que é uma heterogeneidade de sistemas de produção, isso é um ponto. Tá? Quando a gente vai a campo fazer curso de produção, a gente já teve esse desafio, né? Qual é a tecnologia que nós estamos conversando? Qual é o tipo de produtor que nós estamos conversando? Então, e nós estamos pensando numa alíquota média, né? Que vai fazer uma compensação do sistema como um todo, tá certo? Então, toda vez que você entra em média, é sempre um problema, né? Eu lembro muito bem um grande engenheiro que foi meu professor meu de hidráulica, falava, quando você tem um monte de número, sabe o que fazer, tira a média. Porque, no fundo, você acaba não refletindo as realidades, essa que é a verdade. Então, fica todo mundo meio tendo esse mal-estar, né? De novo, viu, Nelson? Voltando para qual é a alíquota que vai zerar essa história que nós estamos conversando aqui. Então, é de se entender a não compreensão perfeita desse caminho, tá certo? Tem gente que aduba mais, que aduba menos, e isso eu acho que a gente podia talvez se debruçar aí e olhar um pouco melhor essas compensações para chegar ali nessa alíquota que realmente zere, né? Faça de fato essa compensação final. Gente, eu preciso parar um pouco, mudar, porque tem umas perguntas diferentes aqui que nós precisamos atender, tá? Obviamente, isso é fundamental, porque nós estamos falando, a gente não paga alíquota, mas paga tributo, mas a alíquota vira tributo, viu, Eurico? Desculpa. Porque a gente não paga alíquota, mas a alíquota vira tributo. Eu acho que essa discussão é fundamental, mas eu preciso, porque tem pelo menos duas perguntas aqui diferentes, e uma delas é a seguinte, eu acho que o Nelson mencionou isso, mas eu acho importante fazer. Por que criar um conselho federativo quando já se tem a Receita Federal e também as secretarias estaduais e municipais na fiscalização dos tributos?
Só essa? Você ia fazer duas? Ok. A outra é diferente, eu não vou fazer juntas, são duas completamente diferentes. Veja, a construção do Conselho Federativo é uma imposição para a gente conseguir operacionalizar o imposto quando nós temos 3 níveis de federação, 3 entes federativos. Então, quando você eu vou fazer PIS, COFINS, ICMS, ISS, um único imposto, e vai ser administrado pelo governo federal. Acabou a reforma. Acabou a reforma. Nenhum estado vai topar um negócio desse, nenhum município vai topar um negócio desse. Então, o Conselho Federativo, ele é uma construção jurídica que simula um país unitário, porque o IBS, o IVA, ele é usado, na grande maioria das vezes, nos estados unitários. Então, ele tem uma única legislação, tem um único imposto, uma única arrecadação, e faz tudo isso que nós estamos falando, devolve imposto, etc, etc, etc. Aqui, se a gente não simular uma unidade central, nós não conseguimos administrar esse imposto. Então, a ideia precisa criar o Conselho Federativo, que é o locus aonde vão se encontrar os entes federativos que são os titulares do imposto. Se for o IVA único, vai se encontrar a União, o Estado e o município. No Conselho, no CECIF, nós temos uma nota técnica que trabalha um modelo. É claro que pode ser outro modelo. A necessidade de ter um conselho, de ter uma agência para fazer isso é natural. Agora, o modelo pode ser diferente. Nós, do CECIF, construímos uma nota técnica onde a gente avança no modelo do Conselho Federativo como uma grande corporation, que tem, cada um dos entes federativos tem lá um número de ações equivalentes à sua população, se encontram na Assembleia Geral, elege o Conselho de Administração e daí para frente consegue a diretoria e toca o barco. Então, é fundamental ter o Conselho Federativo exatamente para que a gente possa simular uma unidade para poder administrar o imposto. Eurico quer complementar, por favor. Aidar, esse é um assunto que diz especialmente respeito ao direito. Por que nesses 56 anos de sistema tributário brasileiro nunca passou a reforma tributária? Primeiro porque os municípios não querem perder o ISS. Então, os municípios são contra, sistematicamente. E depois porque os estados, sistematicamente, são contra, porque não querem perder o ICMS. E no Brasil, eu tenho uma cláusula pétrea fundante que eu não posso mexer com o princípio federativo. O princípio federativo é cláusula pétrea, qualquer coisa que tenda a abolir a federação é considerada inconstitucional. Então, há um grande risco de qualquer proposta de reforma tributária ferir a federação. Como o Nelson disse, a experiência internacional trabalha com países unitários. Pouquíssimos países são federativos e que têm IVA. A Alemanha é um caso, mas é tudo centralizado, não há desconfiança do fisco federal, da distribuição dos recursos. O Canadá tem a complexidade do IVA dual, a Índia surgiu um novo modelo com vários problemas de IVA. Então, todos têm esse problema. O que a gente fez para resolver a questão federativa? Primeiro, a gente construiu a unidade a partir da diversidade. Então, a gente construiu juridicamente um ente que retém esses recursos. A função fundamental desse ente é garantir a não cumulatividade, viu, Alexandre? Desonerar a exportação. Por quê? Se o dinheiro entra para o Estado, entra como receita pública, segundo a lei 4.320 do orçamento público, entrou para o Estado, aí não tem prioridade para devolver para o contribuinte, nem para exportação. Vai fazer estrada, vai gastar com educação, saúde, aumento do servidor público. Se entra para a União, a mesma coisa. Então, foi fundamental criar um anteparo para garantir a não cumulatividade, e só para distribuir o recurso no destino. E também foi fundamental criar diversidade, ou seja, permitir que União, Estados e municípios compartilhem a mesma legislação nacional, mas que cada um possa fixar a sua alíquota no destino.
Então, com isso, qual que foi o nosso cenário? Nós aumentamos a competência dos estados, que vão poder tributar mercadorias e serviços, aumentamos a competência dos municípios, que vão poder tributar, além de serviços, também mercadorias. Com isso, a gente unificou a base de cálculo da União, que pode tributar mercadorias e serviços, os estados podem tributar mercadorias e serviços, os municípios podem tributar mercadorias e serviços. Então, fazemos uma legislação única, compartilhamos a legislação, criamos uma entidade, como o Nelson diz, com governança tripartite, e todos concordaram com isso, assim, com o diálogo aí com o Cefaz, com a Confederação Nacional de Municípios, vinculam um fundo de desenvolvimento regional para garantir ali as diferenças, que de governança própria desses entes. E aí a gente conseguiu efetivamente criar a uniformidade, que cria simplicidade, segurança jurídica, e respeitar a diversidade para cada um criar a sua alíquota. Então, essa entidade é fundamental, e foi graças a ela que a gente conseguiu incluir os municípios também dentro do modelo do IVA, senão não dava para ter 5.560 legislações de IVA. Ou seja, esse modelo ele é fundamental para a reforma tributária, e é fundamental para a não cumulatividade. É ele que garante a devolução dos créditos, especialmente na exportação, investimento, para as famílias de baixa renda. Obrigado. Eu só vou pedir um favor, a gente tem algumas perguntas e o tempo não é muito. Então, se a gente puder só diminuir um pouquinho o tempo da resposta, sem deixar incompleta, tá? Eu vou juntar duas aqui, que, na verdade, podem ser juntadas. Gostaria de saber o que está sendo proposto em relação à desoneração da cesta básica. Qual será a alíquota? Haverá alguma contrapartida, maior oneração do ICMS e IVA sobre os produtores? São duas perguntas que eu juntei, porque, por favor. Então, a desoneração da cesta básica, a proposta que o CECIP está fazendo, que tem colocado nos relatórios, é que a gente acabe com essa desoneração, passa a ser tributada normalmente as alíquotas normais, e haja uma devolução do imposto recolhido pelas famílias de baixa renda. Pode ser no percentual de 100%, pode ser no percentual de 50%, 60%, enfim. Essa política pública vai ser desenhada posteriormente. Ela não está na PEC, né? Então, esse é o desenho que vai acontecer. E, claro, como eu já disse antes, o montante de recursos que forem devolvidos serão retirados do montante da arrecadação, da arrecadação global. Para manter a mesma carga tributária, já que isso é uma redução de receita, a alíquota vai subir, com certeza, vai subir ali, dependendo do montante, 0,5%, 0,4%, 0,5%, 1%, enfim. É uma coisa, aritmética, né? Se eu aumento o benefício para devolver, eu tenho que aumentar a arrecadação para ficar no mesmo lugar, que é repor a arrecadação existente hoje. Respondeu as duas? Sim. Desoneração da cesta básica. Deixa eu fazer mais uma provocação. Me preocupa um pouco essa questão do cashback, porque a gente vai ter que fazer um modelo que provavelmente você vai ter que devolver dinheiro todo mês, né? Como é que isso vai funcionar? Vai ser na conta do banco? Porque não é, eu acho que não, PIX não é tão simples assim, né? É simples demais. É muito simples. A tecnologia que nós temos hoje permite isso com tranquilidade. São Paulo criou o Devolve ICMS, que para classe média, né? Algum tempo atrás, para classe média. Você vai, pede a nota fiscal, dá o teu CPF, e você, depois do tempo, recebia um dinheirinho na sua conta lá para pagar IPVA ou dinheiro. Então, o sistema existe. Hoje, nós temos um sistema funcionando desse tipo no Uruguai, em vários lugares. E até no Rio Grande do Sul nós já temos um sistema funcionando, chama Devolve ICMS. Lá eles fizeram um negócio, o Leite fez um negócio interessante. Ele mandou uma proposta para a Assembleia para acabar com a desoneração da cesta básica e fazer a devolução. A Assembleia aprovou a devolução, mas não aprovou
o fim da desoneração da cesta básica. Então, ficou com os dois. Mas eles estão devolvendo. E eles criaram um modelinho interessante. Para começar o modelo, eles definiram um montante, um valor fixo de devolução. R$100 por trimestre. Esse é fixo. Então, ele devolve para as famílias de baixa renda, que estão no Cade Único, R$100 por trimestre. E estão entrando agora com o valor efetivo do imposto que foi pago. Então, aí, o cartão de crédito, o cartão do Bolsa Família, e aí ele pega esse valor e complementa aquilo que foi pago. Então, já temos experiência disso. É tranquilo. O difícil não é o sistema, o difícil é ter dinheiro para devolver. Veja uma coisa. Você está indo. Essas coisas, o dinheiro vai para voltar, como a gente fala na tua terra, embaixo do bastante, é difícil. Né? Pois é, por isso que, como disse o Eurico, nós estamos propondo que esse recurso ele fica no Conselho Federativo e só vai para os entes, para o Estado, União e município, quando for receita deles. Enquanto não é receita deles, fica ali igual o banco. O Conselho Federativo é um banco, vai administrar um recurso e vai devolver o crédito acumulado, vai devolver a exportação, vai pagar o Bolsa Família ou vai pagar o cashback. Eu ainda tenho pelo menos 2 perguntas e um comentário, mas a pergunta é a seguinte, você já falou no começo, mas tem gente chegando. Os municípios não vão deixar passar essa reforma tributária por causa do ISS. Então, se você puder responder rapidamente. Olha, eu não tenho sentido isso nessa discussão, viu, Eurico? Aidar. A CNM, que é a entidade que congrega mais de 5 mil municípios, está aprovando a reforma, está trabalhando pela aprovação da reforma. Os municípios de maior porte estão, de certo modo, resistindo. Né? É compreensível. Principalmente as grandes capitais que concentram o ISS que não é deles. Né? É bom entender isso. Né? O ISS cobrado em algumas cidades, tem cidade aqui que tem um volume de ISS brutal, porque no modelo de guerra fiscal atraiu determinadas empresas que prestam serviço para o país inteiro e arrecada naquele município ali. Tem grandes e pequenos fazendo isso. Então, é evidente que esses vão ser contra. Mas é injusto, né? É injusto um cidadão lá do interior do Piauí pagar um imposto quando ele adquirir uma mercadoria, ou quando ele adquirir um serviço, um seguro, algo assim, e esse imposto vir financiar a Prefeitura de São Paulo. Quando ele está lá no interior do Piauí, deveria o imposto estar lá para trabalhar as políticas públicas daquele município. Então, eu acho que os grandes municípios que concentram a arrecadação que não é deles, que até se tentou fazer um modelo de repartição para o destino, mas o Supremo acabou de dizer que não vale. Então, isso uriçou mais ainda os municípios médios e pequenos, porque aquilo que já estava caminhando, o Supremo disse que não pode, daquele jeito, aquela lei não pode. Então, eu acho que vamos ter essa resistência, mas ela é cada vez menor. E o modelo de transição, Aidar, que está colocado, o modelo de transição é muito importante. O modelo de transição garante que os municípios de maior porte mantenham a sua proporcionalidade ex-ante durante 20 anos. E apenas a parcela de crescimento real é que seja distribuída de acordo com o destino. Então, isso minora bastante essa preocupação. Eurico, quer complementar? Eurico, por favor. Só um comentário rápido, Aidar. Você começou a abertura da nossa conversa sobre a viabilidade da aprovação da reforma. Nesses 56 anos, é a primeira vez que nós temos a maioria dos municípios, mais de 5 mil municípios representados pela Confederação Nacional de Municípios. Isso foi muita negociação, especialmente no Senado, com Roberto Rocha. Pela primeira vez, os 27 estados sinalizaram que são a favor da reforma tributária, estão em negociação, faz parte do processo, mas pela primeira vez eles sinalizaram isso. E por quê, Aidar? A grande mudança desse modelo, que reparte recursos pela federação, é a tributação do destino.
Então, os estados do Nordeste ganham e a maioria, 90% dos municípios ganham. Hoje em dia, em números antigos, o sistema ISS de todos os municípios arrecada 60 bilhões. 15 bilhões é só de São Paulo, 25% é São Paulo, a cidade de São Paulo que arrecada. Juntando Minas e Rio de Janeiro, as duas cidades, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, cerca de 50% é arrecadado pelas essas cidades do Sudeste. Então, há uma grande concentração da arrecadação de ISS. Então, para os municípios interessa muito quando o tributo é repartido no destino, especialmente com essa ampliação da base de cálculo para mercadorias também. Então, nós temos um alinhamento histórico que nunca aconteceu. O Nelson chama de alinhamento de planetas. Ou seja, pela primeira vez na história do Brasil, de 56 anos, eu tenho a maioria dos municípios a favor da reforma, ou seja, é uma demonstração que a federação é a favor da reforma. Os 27 estados que perderam o ICMS com a guerra fiscal são a favor da reforma. Há uma negociação com a Zona Franca de Manaus, mas já foi sinalizado que ela vai ser atendida, sejam quais forem os interesses da Zona Franca de Manaus. A GV tem trabalhado nesse sentido também, e pela primeira vez isso está sendo pauta principal do governo federal em primeiro ano de mandato, com uma reforma que já está pronta e que é muito importante, que não é proposta do governo federal, é proposta da Assembleia da Câmara dos Deputados, do deputado Baleia Rossi, que é do MDB. Então tem uma proposta que está sendo apoiada pelo governo federal, mas que não é do governo federal, é do poder legislativo que representa o povo e os interesses nacionais. Deixa eu só fazer uma coisa, a gente gosta de falar bem da casa, né? Uma coisa super interessante, parabéns a vocês. A gente está conseguindo manter, porque quando você começa um webinar de 2 horas, né? Faz que nem a torcida do Corinthians, vai saindo do estádio à medida que a coisa vai piorando com o Cuca agora, né? Mas impressionante, a gente está mantendo 200 pessoas ativas, o que mostra realmente a capacidade de vocês de explicar e o interesse nesse assunto. Eu vou fazer uma pergunta final e depois eu queria fazer um comentário sobre o segundo semestre, tá? Para a gente encerrar. E a pergunta é interessante porque é para a turma que toma Coca-Cola e Guaraná, né? Vocês sabem que a Zona Franca de Manaus tem um incentivo para a Ambev e para a Coca-Cola. E a pergunta assim, como ficará o caso dos refrigerantes na Zona Franca? Sabemos que a indústria usa a região como plataforma de geração de crédito sobre impostos que nem foram pagos. Essa questão, não sei como é que fica, mas eu me lembro quando começou essa história, a gente estava fazendo um trabalho grande para a Ambev na época, os caras ficam desesperados quando falam em mexer no xarope deles, de Guaraná lá. Então, rapidamente, assim, para encerrar aqui esse debate. A proposta do CECIF, desde o início, não ter incentivo, não ter subsídio, não ter diferença nenhuma. A única coisa que a gente mantinha era a questão do Simples Nacional, que a gente racionalmente deixamos de lado para tratar no futuro. Então, não tem benefício, não tem incentivo. Em 2020, 2021, 2022, quando nós trabalhamos muito fortemente com os estados e conseguimos esse acordo que o Eurico já colocou várias vezes, uma das condições era que mantivesse a Zona Franca de Manaus. Então, nós passamos a incorporar isso no modelo. Então, foi uma exigência de todos os estados para aderir a essa reforma, garantir a manutenção da Zona Franca, garantir a competitividade da Zona Franca. O CECIF está trabalhando juntamente com diversos técnicos, e nós somos o think tank, como diz o Eurico, para pensar o modelo. E o modelo para a Zona Franca trabalha da seguinte maneira, são 3, eu vou avançar aqui o modelo, é a primeira vez que eu vou estar falando em público esse modelo. Garantir a arrecadação do Estado do Amazonas, isso o modelo geral de transição já garante. Segundo, garantir um novo modelo de desenvolvimento econômico, aproveitando as potencialidades regionais. Isso já pode ser feito apenas definindo melhor a aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, que já está colocado na proposta. E o terceiro movimento é garantir a competitividade do polo
industrial. Então, nós estamos agora, neste momento, discutindo como garantir a competitividade. A maneira pela qual hoje eles garantem esse benefício não é só do xarope, mas é da motocicleta, do eletroeletrônico, de todas as indústrias que estão no polo, mediante subsídio, tanto no PIS/COFINS, diferencial de alíquota, quanto no ICMS. A ideia nossa, que estamos construindo, é ter um modelo diferente de como a gente vai garantir essa competitividade. Estamos quase chegando no modelo, falta só um pouquinho, verdade? Eu não vou avançar mais, porque isso ainda está em discussão no corpo técnico. Mas daqui a um mês, se vocês me chamarem de novo aqui, a gente pode discutir só isso e aí a gente tem um modelo para apresentar. Bom, eu queria fazer alguns comentários, depois vocês se despedirem, que é o seguinte, veio muita pergunta, né, porque além da questão da resposta, vamos falar da chamada reforma do IVA, né? O IBS é o nome chique que vocês fizeram, mas a turma está chamando popularmente de reforma do IVA, né? Porque é o nome desse imposto no mundo, né? Mas, veja, como nós estamos no meio do arcabouço fiscal, que o Haddad colocou também agora na Câmara, e se fala muito da segunda parte da reforma, que não sei se vai ser feita no segundo semestre, mas pelo menos o comentário, né? Como veio muita pergunta relacionada a isso, eu queria fazer alguns comentários que são o seguinte. Primeiro, o arcabouço fiscal que foi lançado, de novo, tudo que se fala aqui, já falei, eu vou repetir 3 vezes, não é a opinião da Fundação Getúlio Vargas. Apenas uma pessoa fala pela Fundação Getúlio Vargas, que é o Carlos Ivan, que é o presidente. É a única pessoa autorizada a falar pela Fundação Getúlio Vargas. Qualquer artigo, vários professores escrevem, está sempre escrito que aquela é a opinião do professor. E é uma instituição democrática que realmente as pessoas falam e elas falam por elas, não pela Fundação. E esse webinar, de novo, é a prova disso. Nós estamos falando as nossas opiniões e estamos informando. A nossa obrigação é informar corretamente. Depois, cada um vai tirar as suas conclusões e vai achar se a reforma é boa, se é ruim, etc. e tal. Podemos até dar a nossa opinião pessoal. Sempre gosto de deixar isso muito claro, porque eu vou falar disso agora. O arcabouço fiscal, se você olhar, por exemplo, vários economistas da Fundação do IBRA, etc., a maior parte deles está dizendo, olha, o arcabouço fiscal é o possível, né, vai ajudar a combater o déficit público e vai começar a possibilitar a redução dos juros. Claro que, para isso, ele vai ter que ter um aumento de carga, aumento de receita fiscal. E diz o Haddad que vai fazer isso com o fim de algumas benesses tributárias que existem de benefícios para as empresas, etc. Ele fala em número de 100 bilhões, eu não sei quanto, que eu não sei se ele vai conseguir. E por que eu estou falando isso? Se você olhar o que está se falando também da reforma que seria proposta no segundo semestre, essa reforma interessa muito para o agro, muito. Por quê? Porque, primeiro, se vier... De novo, a gente procura ter as informações, mas fala-se, por exemplo, em que dividendo vai ser tributado, a distribuição de dividendo passará a ser tributada. A tabela do imposto de renda será alterada, elevando as alíquotas de quem ganha menos. Então, por exemplo, não haverá retenção de imposto de renda das faixas salariais mais baixas. O Lula queria até 5 salários mínimos, eu não sei, acho que isso não consegue, porque isso vai ter impacto em todas as empresas do Brasil e nas empresas do agro também. Uma outra questão importante, e essa não pega a porteira para dentro, mas pega muito os exportadores do agro, vão mexer na política do chamado transfer price. E isso vai ter um impacto, se isto passar, enorme no imposto pago pelas exportadoras, indústria e agricultura. Por quê? A lei hoje, e vocês dois que são especialistas, por favor, me corrijam se eu falar bobagem, possibilita, por exemplo, eu vou vender suco de laranja. Então, eu mando o meu suco de laranja daqui para o exterior, provavelmente para um lugar de paraíso fiscal. Eu estou falando que absolutamente acontece. Eu pago pelo preço de custo mais 15%. Isso é colocado lá no paraíso fiscal. E depois eu vendo desse paraíso fiscal para quem quer que seja,
Isso acontece em várias cadeias e na indústria também. E aí, obviamente, o resultado que eu obtiver não é tributado aqui no Brasil. Até onde a gente está sabendo, essa história vai acabar. A ideia do ministro da Fazenda é que isso acabe no segundo semestre. E se isso realmente acabar, terá um impacto muito grande em termos de recolhimento de imposto dessas empresas. Não digo que são todas as empresas exportadoras que fazem isso, de jeito nenhum. Mas várias, e veja, não tem nada de ilegal, isso é legal e possível, né? Só que vai acabar. Então, eu diria o seguinte, é muito importante a gente estar muito atento, né? Além da questão do IVA que a gente discutiu, assim que a gente tiver mais informação sobre o que a gente chama do segundo tempo da reforma tributária, que começa, a gente ouve muito, eu sei que está sendo discutido dentro do Ministério da Fazenda, entre o Gabriel Galípolo, o Guilherme Melo, a turma do Haddad, o Seron, essa discussão de como é que a gente vai fazer. Porque isso tudo, obviamente, você com dois objetivos: aumentar, obviamente, a arrecadação que for possível e trazer justiça tributária, né? E tentar reduzir, ou melhor, tentar reduzir a injustiça tributária, que é o que você tem hoje em termos de Brasil, né? Em que você tributa muito consumo, tributa quem ganha menos, etc. E tal. Então, eu queria finalizar a discussão, se vocês quiserem adicionar alguma palavra a isso, dizendo que realmente a gente manter 200 pessoas o tempo todo ligadas e fazendo pergunta, eu espero que a gente tenha esclarecido. Jamais a gente vai ter uma posição a favor ou contra, dizer que o agro é a favor disso ou o agro é contra. A nossa função não é essa. Nossa função é esclarecer, tá? Então, antes de eu terminar, se vocês querem uma última palavra, por favor, Alexandre, Nelson. Ok, eu só queria colocar rapidamente em cima do que você falou, Aidar. Efetivamente, há uma discussão sobre a mudança na legislação de transfer price, mas a tendência que está colocada é de caminhar para o transfer price no modelo europeu, o modelo da OCDE. E o objetivo maior dessa mudança não é nem discutir vedar esse ou aquela prática e tal, mas é mais no sentido de uniformizar o modelo que hoje o Brasil está diferente do resto do mundo, principalmente da OCDE, onde a gente está buscando se adequar. Inclusive, é importante levantar que o próprio IBS, ou IBA, como você chama, nós estamos nos olhando muito para as diretivas europeias. Então, isso é importante. A outra questão que eu queria dizer é o seguinte: a reforma tributária do IBS, do IVA, ela não dialoga com o arcabouço fiscal. Por que não dialoga? Porque o impacto dela vai ser daqui 3, 4, 5 anos. Não vai ter dinheiro agora, não. Agora, a reforma do imposto de renda que vem por aí, essa sim dialoga. E se vocês nos chamarem no segundo semestre, nós teremos muita coisa para falar sobre isso. Obrigado. Agradeço o convite. Aidar, deixa eu fazer um comentário final. Eu ouvi uma entrevista do Nelson para o Jota que foi muito interessante. A primeira pergunta foi: essa reforma favorece a indústria, o agro e tal? E o Nelson respondeu: essa reforma favorece o agro, setor de serviços, a indústria, setor de comércio, favorece todo o Brasil, todo o setor produtivo. Ela foi feita para desonerar o setor produtivo. Os serviços vão ter crédito, vão oferecer crédito, vão venderem para a indústria. Em vez de pagar 8%, vão pagar nada de PIS/COFINS e de ISS. O agro vai ser completamente desonerado, e dentro do agro tem indústria também. Então, em vez de exportar grão, em vez de exportar commodity, eu posso industrializar, que o custo é zero para a industrialização. Então, existe enfim, acho que é uma dicotomia. Eu acho que o convite aqui é para a gente conversar juntos, não é? Então, na verdade, a proposta foi pensada a favor do agro também. Eu acho que tem pontos aí que são delicados, como o Alexandre apontou, de alíquota, enfim, cashback, mas a gente está aqui para construir solução e para estar ajudando. Um auditor fiscal mandou uma mensagem aqui, assistindo o nosso evento: olha, o agro paga um absurdo de carga tributária hoje em aquisições de insumos e implementos cujos créditos são de difícil recuperação. Então, Aidar, recentemente uma indústria de alimentos me procurou até para fazer uma propaganda nossa, e até a questão foi: quanto é que a gente paga na cadeia? Eu falei: olha,
eu vou procurar a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e vocês podem, enfim, fazer um trabalho acadêmico para levantar justamente com a sua carga tributária. Então, uma grande desinformação em relação a isso. E se paga, e paga muito e não se sabe. Então, eu acho que o nosso esforço aqui é oferecer um debate informado de qual que é a carga tributária efetiva do setor. A gente quer desonerar mais ainda o setor, porque a gente sabe que é um setor muito, muito, muito importante. A gente está aberto para esse diálogo. Obrigado pela oportunidade também. Gente, eu queria agradecer a todo mundo. Acho que o Alexandre, pelo jeito, caiu o link. E que você falou, realmente, o GV Agro está aberto para... A gente tem recebido, estamos trabalhando, inclusive, com algumas cadeias. Quem tiver qualquer dúvida depois do seminário, é só procurar a gente no GV Agro, procurar vocês aí na Escola de Direito, que uma das funções da Fundação Getúlio Vargas é esclarecer. E a segunda função é ajudar quem nos procura, né? Fazer bem público, tá? Então, muito obrigado, Eurico, muito obrigado, Nelson, obrigado pela Cecília, a turma de apoio, a Vanessa e o Alexandre, que eu acho que caiu o link, e eu também queria agradecer em nome do ministro Roberto Rodrigues, que teve que sair porque ele está em Brasília numa reunião lá importante, tá? Gente, muito obrigado a todas e todos que acompanharam a gente, e realmente a nossa função é tentar informar e ajudar vocês. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.